Sou babaca por desfazer a amizade? Eu tinha uma amiga durante as aulas online, que conversava diariamente. Ela era gentil e bastante engraçada. Estudávamos juntos, frequentemente. Eu a ajudava em algumas matérias e ela me ajudava em outras. De repente, ela me conta que gostava de um garoto, da nossa sala, e que queria minha ajuda para se aproximar dele. Escrevi uma carta para ele como se fosse ela. Eu a fiz digitalmente, ela apenas transcreveu para uma folha. E contei para ele como ela era simpática, e coisas do tipo. Algum tempo depois, eles começaram a namorar, mas ela não parecia satisfeita. Algumas semanas depois, ela começou a falar para as amigas que gostava de mim e estava infeliz com outro garoto. Eu não gostava dela daquela maneira, mas ela insistiu a ponto de dar em cima de mim em um funeral. História para outro relato. Então eu decidi me afastar e a bloqueei. Ela tentou conversar comigo pelo celular de um colega em comum, mas eu barrei. Sou babaca por desfazer a amizade? É só atração ou é amor? Eu tenho um amigo que fiz recentemente. A gente se odiava no começo do ano, mas com o tempo a gente se aproximou e agora somos melhores amigos. Porém, eu toda vez que olho pra ele, não consigo parar de pensar no amiguinho dele e nele me jogando na parede e me chamando de largatixa. Só um detalhe, ele é hétero. Não aguento quando ele me abraça ou aproxima o rosto. Eu gosto muito dele, mas fico com medo de não ser amor, e sim só atração, que aumentou ainda mais quando ele veio atrás de mim no futebol e sentiu uma coisa diferenciada. Pra vocês, é só fogo de palha ou eu tô amando mesmo? Sou babaca por não querer a filha da minha vizinha? Olá, não falarei meu nome, então você pode me chamar do que quiser. Eu tenho 17 anos e logo irei completar meus 18. Eu estou no segundo ano do ensino médio. Há pouco tempo, eu havia me mudado para uma cidade, onde ainda é meio nova. Ultimamente, conheci muitos vizinhos que são muito gentis e legais comigo, e também com meus pais. Por isso, criamos um forte laço entre a comunidade. Mas nem como tudo são flores, eu comecei a suspeitar de que a minha mãe, pai, amigos e familiares têm tentado me empurrar para uma filha da minha vizinha. Eu não falarei sobre os detalhes, mas em resumo, ela tinha uns 13 anos de idade. É um pouco imatura na maioria do tempo e age igual uma louca, gritando, berrando e dando gargalhadas sem parar. Além de ser muito nova pra mim. Ela não é o tipo de garota na qual eu namoraria por vários motivos. Enfim, voltando ao assunto, no começo eu achava que não era nada demais, mas comecei a perceber que a filha da vizinha, vamos chamá-la de Júlia, acabava frequentando mais a minha casa. Mas já que a Júlia era muito amiga da minha mãe, não liguei muito. Porém, após pouco tempo, percebi que quase toda vez que ela aparecia em casa, ela olhava pra mim e depois desviava o olhar, e então olhava novamente. Até que uma manhã eu estava dormindo, mas acabei acordando ouvindo uns sussurros, vindo da cozinha, e era minha mãe e a Júlia. No momento eu não liguei muito, até começar a escutar, "Como está meu amor?", vindo de Júlia e logo em seguida minha mãe respondendo, "Ele está dormindo ainda". Confesso que fiquei confuso no momento, mas resolvi fingir que nada aconteceu. Passando uns dias, notei que toda vez que Júlia chegava em casa, minha mãe sempre arrumava uma desculpa para eu poder ficar perto dela, e quase sempre tocava no assunto de que eu deveria arranjar uma namorada, e que isso me faria muito feliz. Enquanto isso, ela dava umas risadinhas. Observação: eu havia acabado de terminar com a minha ex, quando eu havia me mudado. Isso começou a ficar irritante quando a minha mãe não parava de me mandar indiretas sobre a Júlia, e de que ela estava gostando de mim e querendo namorar comigo. Sendo que mesmo eu já dando meus motivos do porquê não queria namorar ela, a minha mãe ainda insistia em querer eu junto com a Júlia. Essas coisas continuaram se repetindo por meses, até que um dia estressante, eu acabei explodindo com a minha mãe, e sem pensar falei que não queria namorar a Júlia, mesmo se ela fosse a última menina solteira na Terra. Após esse acontecimento, ela parou por um tempo de me empurrar para a menina, mas logo voltou com as indiretas. Além dela, os meus familiares também começaram a me mandar indiretas e a zombar de mim por ela querer namorar comigo. Após esses acontecimentos, eu mandei mensagem para Júlia dizendo que eu não estava querendo namorar no momento, que ela era muito nova para mim e que não era meu tipo, de forma gentil para não fazê-la ficar magoada, para também acabar com tudo isso. Mas após algumas horas, a minha mãe chega em mim, furiosa, alegando de que eu havia humilhado a Júlia, e que eu falei com ela de forma grossa e que ela veio chorando para minha mãe, contar o que aconteceu, sendo que eu fiz o máximo para isso não acontecer. Mesmo eu falando de que nada disso havia acontecido e que eu mandei normalmente a mensagem para Júlia, ela não acreditou. Eu disse que era minha escolha namorar ela ou não, e que mesmo eu falando que não estava afim, a minha mãe ainda empurrava eu pra menina, e isso me fez pegar a raiva da Júlia. Após esses acontecimentos e estresses, finalmente me deixaram em paz e não tocaram mais nesse assunto já faz alguns meses. Hoje, eu percebo que realmente fui um pouco grosseiro na minha parte, mas mesmo eu falando educadamente, elas ainda continuavam com a mesma coisa, e isso me tirou do sério. Eu sou babaca?